Querida, primeiro de tudo, namastê. Vamos lá. Tá conectando. Oi, oi, oi. E... Tudo bom? Que bom te ver. Que prazer estar aqui contigo. Mais uma vez, Namastê. obrigada pelo convite. Ai, que linda, muito bem-vinda. Eu que agradeço imensamente, imensamente, Arielle. Ari, né? Ari, vou chamar de Ari, porque é do coração. Claro. E para a gente bater esse papo gostoso aqui hoje, né, Ari? Isso E aí. sobre assuntos que a gente, eu sei que gosta muito, por isso se identifica, né? Enquanto Verdade. vai chegando, a gente vai aqui nos dando as boas-vindas, né? Eu conheci a Ari aqui, você é de Santa Catarina, né? Conheci a Ari em uma imersão que ela veio fazer aqui em Sorocaba, né? Foi, Sorocaba. Isso, você era uma das organizadoras do evento, a gente se conheceu lá e conectou na hora, né? Graças a Deus, muito bom, muita troca, um acolhimento incrível essa mulher. Então, daqui a pouco eu vou deixar você falar aí do trabalho com mulheres, né, com mães, mas eu vou falar um pouquinho da pessoa, né, do que eu conheço, porque antes de ser essa profissional ímpar, né, que você sou profissional já de muitos anos aí mesmo, né, de atuação, com pessoas, com temas complexos, né, com temas aí da individualidade humana. Eu sei que você tem aí uma rica bagagem, mas eu quero falar um pouquinho da mãe da Tetê. O principal papel dos últimos anos. Essa pessoa que realmente se conecta com pessoas, né, que acolhe, né, e me conecto principalmente com a brandura que você traz para a gente, sabe? Esse pacificar, né, esse olhar de pacificar, de brandura que você traz para a comunicação, para os relacionamentos, sejam eles de pais e filhos, mas em geral, tá? Então, primeiro de tudo, me conectei com isso, por isso estamos aqui, tá bom? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, do seu trabalho para a gente, atual, né? Claro. Nossa, Val, muito obrigada, né? Primeiro que o convite de estar aqui já foi um presente e nem começamos ainda o nosso bate-papo e já ganhei outro presente com palavras tão carinhosas tuas. Muito, muito obrigada. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa ter esse bate-papo aí junto com quem está entrando, que seja um bate-papo gostoso para todo mundo, como já está sendo para nós, né? Exato. Como a Val então já falou um pouquinho, eu trabalho há 15 anos, né? Mais ou menos 15 anos, com temas relacionados ao luto, intervenção ao luto e intervenção em crises e emergências, né? E uma coisa vai levando a outra e a gente vai falar já já disso. Isso. Então, foram muitos anos trabalhando com atendimentos individuais, prestando consultoria para empresas em situações de desastre, de acidente, a maioria muito conhecido, né, da gente, desastres e acidentes que aconteceram aqui no Brasil, aí nesses últimos 15 anos. E esses dias eu estava pensando o quanto que as crises, sejam as macro ou as micro, elas são cíclicas. Porque eu fiquei pensando, Val, no banho. O banho, assim, ó, é ótimo para mim criar coisas. Já criei tanta palestra na hora do banho. É E essa verdade. semana eu estava no banho e fiquei pensando nesses 15 anos de carreira, o quanto as crises profissionais, né, eu já atuei. E aí fiz as contas por cima e me dei conta que mais ou menos a cada 2 anos tem uma grande crise. Não que afete todos como a que a gente está vivendo agora, porque ela é única, ela não tem precedentes, Isso, né? também. Mas o quanto que a cada 2 anos, mais ou menos, eu me dei conta que tinha uma crise de proporção pública, grande. Ou um grande acidente, né? Um grande desastre. E aí eu me dei conta, assim, do quanto que as crises, elas são constantes na nossa vida.
Exato. Tendo crises maiores, crises que a gente fica sabendo pela mídia, mas o quanto que dentro da nossa casa, nas nossas vidas, nas nossas carreiras, a maternidade é uma grande crise, né? E vocês vão já entender por que eu digo isso, né? E entender o que é o conceito de crise. Então, eu venho fazendo esse trabalho há muitos, né, há 15 anos. E nos últimos 4 anos e meio, eu resolvi empreender. Eu trabalhava com atendimentos individuais e eu era gestora de RH no mundo corporativo. E aí eu me tornei mãe e resolvi empreender, né? E hoje eu trabalho com mulheres, mães, muito voltado para a questão da gente resgatar a nossa feminilidade, né? O ser mulher, para que então a gente possa exercer a maternidade de uma forma libertadora para os nossos filhos, né? E por isso o nome da minha empresa chama Libertando Pirilampos. Porque Pirilampo é como eu chamo a minha filha, desde que ela nasceu. E um dia ela me perguntou, mamãe, por que você me chama de Pirilampa? E eu disse, porque é um bichinho que tem luz própria pelo corpo todo. E eu acredito que toda criança nasce com essa capacidade de ter luz própria, de brilhar, de ser criativa, de ser espontânea, de viver a sua essência. E se todos nós já fomos crianças um dia, todos nós já tivemos essa capacidade, só que a gente se esqueceu. Então, a minha missão hoje é libertar pirilampos, os que estão crescendo e aqueles que existem dentro de cada um de nós. Amei, amei! E vamos dar um oi para esse monte de pirilampas lindas que já chegaram por aqui, né? Todos bem-vindos. Muito querida aqui, né? Vibrandão, Soraya, Simone, Mi, sua linda! Beijo, Nancy, Yara. E aí você dá um oi também para os teus queridos, para teus seguidores, para as pessoas que já acompanham o seu trabalho, que estão chegando, né? Muito bem-vindos todos, muito bem-vindos. Muito bom. É muito legal ver o pessoal conhecido chegando aí. A gente caminha junto, né? Muitas dessas pessoas, inclusive, que eu citei, que já são de muitos anos mesmos, e muitas delas daquelas que carregam na mão, no colo, nos tempos de crise, né? Mas para a gente começar, Ari, já vou fazer a pergunta um pouco diferente do que eu costumo fazer nos encontros, e nas palestras. E nesses tempos de crise, tem como não mudar? Tem como não mudar, será? Não tem. Primeiro, acho importante a gente conceituar o que é crise, né? Crise é todo rompimento que a gente tem com o nosso mundo presumido. O que é mundo presumido? É aquele conceito, aquela visão que a gente tem de como que a vida e o mundo devem funcionar. Então, quando existe essa ruptura ou essa destruição do nosso mundo presumido, a gente tem um processo de crise, porque existe aí um corte com aquilo que a gente imagina que as coisas devam acontecer. Se alguém nos dissesse, ano passado, que a gente estaria, né, em 2020, o mundo todo em isolamento social, as pessoas sem circular, né, com esse vírus, talvez muitos de nós não acreditássemos. Porque isso não fazia parte da nossa visão de mundo, no que a gente concebia como possível no nosso mundo presumido. Exato. Então, quando acontece essa ruptura do mundo presumido, temos uma crise. E quando existe a ruptura de algo ou alguém que a gente tem um vínculo, existe um processo de luto. Então, é por isso que eu digo que nesse momento, todos estamos de luto. Sim. Porque nenhum de nós hoje está alheio ou imune ao que está acontecendo. O que está acontecendo. Todos somos vítimas. E hoje o nosso bate-papo é ser vítima ou protagonista, né? Exato. A princípio, todos somos vítimas. Porque todos estamos sendo atingidos de alguma forma. Alguns diretamente, outros indiretamente. Uns por alguns motivos, outros por outros motivos. Mas todos estamos sendo atingidos por isso. Então, quando a gente vive um processo de luto e quando a gente vive uma crise, a única garantia que a gente tem é que não seremos mais os mesmos. E queremos passar. Exato. Como seremos e como estaremos ao fim de tudo isso, quando isso passar, não sabemos ainda. Alguns melhores, outros piores,
mas com certeza todos diferentes. O mundo vai estar diferente. A gente não pode ter a expectativa de que quando a gente fizer a retomada, né, da nossa rotina, o mundo vai estar exatamente do jeito que parou quando todos entramos em isolamento, né? Sim. O mundo vai estar diferente, porque nós vamos estar diferentes. Então, não tem como passar por uma crise sem mudar. Aí entra um pouco também da questão mesmo de postura interna, né? De como a gente está se colocando nesse momento. É bem interessante que eu tenho pessoas conhecidas na Itália, então mais ou menos há um mês antes, né? Já fevereiro passando para março, eu já estava muito a par do que estava acontecendo dentro da casa das pessoas né, nesse período de afastamento social. E eles me falando, vai chegar aí, se prepara, né? Então, internamente, entre aspas, eu estava preparada. Eu sabia mais ou menos o passo a passo. Comecei a me preparar, né, com as coisas, assim, um pouco das coisas em casa, tentando fazer mentalmente o que eu imaginava que poderia ser uma rotina, talvez pudesse acontecer. E foi interessante que mais ou menos umas semanas antes da gente entrar em quarentena, eu gravei um vídeo falando justamente desse tema que a gente trouxe mais, né, amplamente aqui hoje, que é a mudança. Eu falava de alguns fatores de mudanças, né? E eu falando aquilo, depois eu vendo o meu vídeo, porque eu falava de mudanças que acontecem, né, que são extraordinárias e que a gente não tem como controlar, né? A gente tem que aceitar e se adaptar. E depois eu revendo isso uma semana depois, totalmente imersa na situação, né? E aí o que me marcou muito foi um vídeo seu, que foi justamente o que trouxe a gente aqui, né? Você falando de eu precisei desse tempo para mim, eu me recolhi, e aqui em casa a gente não tem mais regras, né? A gente está seguindo o fluxo das horas, né? Dos dias, um dia de cada vez, e deixando o dia correr um dia por vez. Isso me tocou, assim, extremamente, sabe? Me emocionou, porque foi aí que realmente caiu minha ficha, né? Porque eu também tinha embora a gente, né, eu trabalho no home office, tinha uma rotina muito intensa e tem uma parte dessa rotina que precisou mudar, né? Mesmo já tendo, né, em casa, no escritório, trabalhando tudo aqui, mas mesmo assim as coisas impactaram e eu não tinha percebido isso, né? A tua fala foi que realmente foi cair minha ficha de pô, você também tem que baixar um pouco aí, né? Tem que sentir isso, né? Então não tinha sentido realmente, né, a percepção daquilo de que estava chegando, né? Eu só sabia com a mente, mas não sabia realmente com o sentimento de vivenciar, e aí foi onde eu fui baixando o ritmo para poder realmente perceber, né? Perceber o que estava chegando. Né? Então, às vezes a gente fala tanto, estuda tanto, né? A gente dá aula, tá aí com o pessoal, mas isso que você falou agora há pouco para a gente, é um momento extremamente novo para todos nós, né? E nos colocar, então, como um papel, a gente tem esse tempo realmente para recolher, para assimilar, né, Ari? Mas se colocar aí como um protagonista, né, como uma pessoa ativa dentro desse X de tempo que nós não sabemos muito bem, né, mas a forma como nós vamos nos colocar, né, a partir de agora, a cada dia, né, dentro desse lapso de tempo é o que vai, né, nos trazer aí toda uma diferença daqui a um período que nós esperamos, né, que passe brandamente por nós, principalmente, né? Que passe o melhor possível, né? Porque eu entendo que hoje cada família, né, tem a sua realidade, as suas necessidades, e como eu disse antes, todos nós estamos de luto. Essa é uma crise onde ao mesmo tempo que eu estou atuando e ajudando pessoas, eu também estou dentro dela, né? Diferente de outros trabalhos onde eu fui chamada para atuar, e por mais que houvesse uma identificação, era a situação lá e eu aqui. Hoje não tem ninguém de fora. Isso. Ninguém está fora, né? Então eu realmente naquele vídeo falei isso, quanto eu precisei de um tempo, de uma semana quase, para processar o que estava dentro de mim. Porque como eu disse antes, todos nós estamos de luto. E o luto, ele tem algumas características, algumas fases que todos nós vivenciamos, estamos vivenciando. A primeira delas é a negação. É negar que isso não vai chegar aqui no nosso país, isso não vai chegar no meu estado, não vai chegar na minha cidade, não vai chegar no meu bairro, não na minha família,
né? Exato. Até que a gente começa a ver casos muito próximos. E quando eu falo, né, vai chegar, é tanto o Covid, o vírus em si, quanto os efeitos secundários, a diminuição da renda, a perda do emprego, a insegurança, a instabilidade, as incertezas, né? Porque quando eu falo que todos nós estamos de luto, é porque a gente teve a destruição, né, o colapso do nosso mundo presumido, mas todo mundo está vivendo perda da liberdade de ir e vir, perda da rotina, perda da convivência, perda do ambiente de trabalho, perda do convívio com os colegas, muitas vezes perda do trabalho em si, né? Então, a gente está tendo que lidar com muitas perdas, independente da doença em si. A doença é um outro tipo, né? De luto, de perda, enfim. Mas o isolamento social que o vírus nos trouxe já está carregado de perdas. Então, o primeiro movimento é a gente negar. Até que a gente vê que isso está chegando, que aconteceu, está instalado. Aí então vem a aceitação. Exato. Aí quando a gente aceita, quando a gente entende que isso é real, vem a raiva. Por que com a gente? Por que comigo? Porque os chineses esconderam informação e por culpa deles a gente está assim? Por que as pessoas foram viajar? Por que não ficaram em quarentena? Uma revolta, né, com as pessoas, com o mundo, com os idosos que estão na rua, né? Por que não vão para casa? Vem uma revolta, uma raiva. Até que então depois a gente começa a tentar negociar com a realidade. Não, mas eu vou sair, eu lavo bem a mão, eu me cuido, eu me protejo, não dá nada. E aí a gente vai tentando barganhar com a realidade. Aí até que a gente vê que as barganhas não vão ser suficientes. E aí a gente se entristece, porque a gente realmente aceita internamente que a realidade está posta. E aí a gente se entristece, vem essa tristeza profunda, né? Um desânimo, uma desmotivação, uma falta de perspectiva. E aí só depois, então, é que a gente vai ter a oportunidade de ressignificar o que a gente está vivendo, as perdas que a gente sofreu e a crise que a gente passou. Essas fases não são lineares. Um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente outra, sente tudo no mesmo dia e tá tudo bem. Exato. E talvez a ressignificação não seja possível ainda agora. Cada pessoa vai ter o seu tempo. E tem tanto a ressignificação coletiva, né, que muito tem se falado, do quanto que isso é um sinal do universo para a gente evoluir como espécie, que é o planeta pedindo socorro. Né? E eu acredito que o quanto é importante, acredito e espero que a gente saia melhores como sociedade, como espécie, né? Mas também tem uma outra ressignificação que é pessoal, que é de cada um de nós, que é a minha, a tua, de cada um que está aqui. Essa ressignificação individual, ela vai ser importante. Eu atribuir significado a tudo que eu vivi, ao que eu estou vivendo, e aí eu começo a ter a oportunidade de escolher como eu vou me posicionar diante da crise. Se eu vou ser vítima ou se eu vou ser o protagonista da minha história. Perfeito. Alguém colocou para a gente aí perdas que se tornaram ganhos, né? Uma pessoa recentemente comentou comigo assim, fazia 6 anos que nós não sentávamos à mesa para jantar todos, da família, porque cada um tem seu horário, tem seu fluxo, né? E, então, essa é só uma, né, das inúmeras situações novas, né, que nós nos temos colocado aí, né, a vivenciar. E uma coisa que eu achei muito interessante, Ari, em relação a essa nossa conectividade, a gente sempre falou que a internet, o mundo virtual, ela aproxima, né, de certa forma, aproxima quem está longe, afasta quem está perto. A gente tinha todo aí um embate antes desse acontecimento, né, em relação a essa vivência virtual, e agora nós estamos, de certa forma, aprendendo talvez, né, uma nova maneira de usá-la, né, porque o nosso abraço agora virou um abraço virtual, né, aquelas pessoas que a gente deixava para falar, né, a gente vai marcar, a gente vai se ver daqui a um tempo, tudo.
E agora a única maneira, muitas vezes, da gente entrar em contato com essas pessoas é através do virtual, então a gente está tendo uma relação diferente com isso, né? A relação da troca, da oferta, né? Da oferta de tantas coisas que foram disponibilizadas online, né? A possibilidade de aprendizado, né? Que nós também vamos trazer um pouco disso aqui hoje, né? Tantas oportunidades que nós estamos tendo também agora com esse novo jeito de relacionar, né? Tanto com o virtual, tanto com quem pode estar nesse momento próximo dos seus, né? Então é um novo rearranjo também do espaço físico, né? De convivência, né? E então isso não deixa de ser, sim, também parte desse ganho, né? De realmente relacionar, né? Como eu me relaciono principalmente com o tempo, né? Com o tempo que ele não vive, acho que o grande X do que a gente está conversando aqui hoje é passar por esse tempo de uma maneira que ele não seja só um tempo de espera, né? Eu vou esperar na minha casa, ou eu vou esperar na minha rotina do que eu estou podendo viver, e isso vai parar, né? Vai passar e eu vou continuar minha vida. Eu não vou continuar minha vida, eu estou, né? E aquilo que você falou lá no início, né? Nós não estamos fora de nada, né? Nós nunca estivemos fora de nada, né? A gente estava desconectado, né? Pelaquela nossa famosa frase do não tenho tempo, eu não tenho tempo, é correria, né? Eu tenho que gerar resultado, principalmente, né? E então agora acho que o principal chamamento é esse, né? Se conecta primeiro com você, né? Se conecta com você e se conecta com o teu entorno, porque nós continuamos passando, continuamos vivendo, né? De uma maneira diferente. Eu tenho um grande defeito, Ari, que é de enxergar o copo mais cheio. Tá? Então, eu brinco, né, que pode ser um defeito, sim, porque nem sempre tudo, né, a gente tem que realmente enxergar, como você muito bem trouxe para a gente aí as fases do luto, né, do que estamos vivendo, mas essa tendência de enxergar as coisas de uma forma mais positiva, né? Então eu tenho buscado dentro disso, sim, as formas de transformar, né, de vivenciar, de refletir, de trazer também para a gente esse desconforto de viver assim, né? Mas que esse desconforto não vire uma nova zona de conforto, entendeu? Tá? Então, que a gente simplesmente só passe, ok, me rearranjei dentro desse tempo, e aí lá na frente talvez a gente olhe e fale, nossa, né? Por que eu não aproveitei aquele tempo que eu estava em casa, ou com a família, ou com tempo para isso, ou para estudar, ou simplesmente para praticar o nadismo, né? Para quem é tão aí, né, cheio de tarefas e de agenda lotada e não tem tempo para si, simplesmente se permitir parar, né? É isso aí, tu falou antes, né, sobre as perdas que são ganhos. Para a cultura oriental, né, o símbolo de crise é exatamente o mesmo de oportunidade. Perfeito. E eu digo que eu não gosto dos motivos das crises, mas a crise em si, eu acredito e vivo isso, que são excelentes oportunidades da gente sair da chamada zona de conforto, que eu tenho ranço com esse nome, né? A zona de conforto, vou já explicar por quê. Porque eu acho que tem um antagonismo, né? É muito ambivalente isso, porque assim, ó, vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Se a gente perguntar, tu quer ficar na zona de conforto ou de desconforto? A grande maioria das pessoas vai dizer, eu quero conforto. É neurociência, ninguém quer o desconforto. Mas se a gente perguntar assim, tu quer ficar na zona de estagnação ou de diferenciação? Perfeito. A gente está falando das mesmas zonas. Mas de uma forma, com certeza, porque muito conforto é estagnação. Ficar no conforto é não alcançar resultados diferentes, é não promover mudanças, é ficar no mesmo lugar. E o desconforto é um movimento de sair, é meio óbvio, né? Mas é um movimento de sair do que é confortável. A zona de desconforto é o movimento, a ação de se colocar em movimento para gerar mudança.
mas ninguém quer o desconforto. Só que se a gente olhar para essa zona de desconforto como uma zona de aprendizagem, ou como uma zona de diferenciação, onde eu vou me diferenciar de mim mesmo para provocar alguma mudança, isso já me soa diferente. É até convidativo. Sim, perfeito. Então, por isso que eu tenho ranço com a zona de conforto, porque eu acho que ela chamar a zona, né, essa zona de conforto é um desserviço. Porque Exato. o nosso cérebro, eu brinco que o nosso cérebro é aquele tipo bom vivant. Sabe aquele cara que gosta de sombra e água fresca? É o nosso cérebro. Ele quer o caminho do menor esforço. Ele sempre vai escolher o caminho do menor esforço. E por isso que mudar hábito é tão difícil. Exato. E aí, se a gente pergunta, zona de conforto ou desconforto? É automático, conforto. Conforto, né? Só que se a gente pergunta estagnação ou diferenciação, ninguém quer ficar estagnado, né? Não. Então é muito mais convidativo. Então, e eu acredito que a gente está vivendo nesse momento. Eu li há anos atrás um livro que eu acho que o título era mais ou menos assim: Como tirar vacas do precipício. Tá. O título é engraçado, mas ele fala justamente sobre isso, sobre os empurrões que a vida nos dá para a gente se colocar em movimento e provocar mudanças. E eu acredito que a gente está vivendo agora um grande movimento, uma grande oportunidade, meio a forceps, de provocar mudanças na nossa vida, de sair do piloto automático, de não ter mais como referência o externo, o bater ponto, a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que deixar o meu filho na escola, a hora de buscar, qual é a hora que eu posso almoçar, qual é a hora que é permitido eu fazer xixi na empresa, eu fazer um lanche, eu ficar de pé. Né? Feliz da sexta ao domingo, né? O famoso sextou, hashtag sextou, né? Enfim, a referência agora não é mais externa. Porque a gente está em casa, por mais que, né, tenha trabalho, tenha que cumprir, é muito diferente. Agora a referência é interna. E eu ouso dizer que é por isso que as pessoas estão tão angustiadas. Porque elas estão desacostumadas a se ouvir, a se sentir. Porque sempre tem algo externo e fora delas dizendo o que, como e quando elas têm que fazer. E essas referências caíram. E agora o que fica? O que eu faço? Né? Então vem essa sensação de perder o controle. Mas eu arrisco dizer que talvez o controle nunca tenha estado tão nas nossas mãos. Bom, né? Perfeito. E que talvez o que angustie seja justamente deixar de ser coadjuvante para ser o protagonista da própria vida. Porque as pessoas não estão acostumadas, a gente esqueceu disso. Muito bom, muito bom. Eu gosto de trabalhar com três coisas que eu falo, que para a gente entrar nesse cenário de mudança, né, a gente vai precisar de três coisas. Um motivo, né? E a gente tem um senhor motivo agora, né? A gente precisa de vontade para poder ter ação, né? E acho que disso, tudo que a gente falou até agora, a vontade, né, essa chispa interna, né, ela que é o diferencial. Então, talvez esse não estar acostumado a sentir, né, inclusive, quais são as minhas verdadeiras vontades, né, quais são os meus verdadeiros anseios, né, o porquê que eu estou indo. A gente tem, inclusive, aí uma ansiedade, que esses dias eu até falei em outra live da ansiedade boa, né, existem padrões aí, diferenciações da ansiedade, né? Mas que a gente está esperando que isso passe, né? Para ir aonde? Né? Eu realmente estou esperando, porque eu não quero que as pessoas sofram, né? Eu não quero que realmente que a gente tenha perdas, né? Que tudo que está aí, que a gente já está vendo acontecendo, eu não quero que isso seja o mínimo possível, mas eu quero que passe porque eu não aguento estar dentro e eu não sei o que fazer enquanto estou dentro, né? Que a gente já falou que está todo mundo dentro. Né? Mas essa chispa, essa vontade de se colocar... tem uma pessoa que a gente faz um trabalho juntas, e uma dupla muito criativa em projetos que a gente desenvolve, e ela sempre chega, a primeira coisa que ela olha para a minha cara e fala: o que tem para fazer? O que tem para fazer? Né? Então, é um permanente estado, né, de estar pronto para. Né? Então, por mais que uma situação chegou para todos nós, né, e meio que deu uma freada e uma reviravolta no nosso modo de viver. Né? Eu ainda, né,
seria bom, né, seria muito proveitoso se eu ainda estivesse sempre nessa condição, e agora mais do que nunca, né? Na condição de eu estou pronto para, eu não vou esperar que 3 meses, ou 6 meses, ou X tempo passe para eu continuar, né? Então, o que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer no meu dia de hoje por mim, né? O que estava engavetado aí de sonhos, né? O que estava engavetado na minha vida, né? Nos meus planos, nas minhas coisas, que eu posso começar a mexer, né? Dentro dessa minha zona de aprendizagem, né? E isso é um dos principais recursos de enfrentamento, né, Val, diante de uma crise. Porque, como eu falei, como a gente começou falando, todos nós, no primeiro momento, somos vítimas dessa crise que está acontecendo. Mas permanecer no papel de vítima é uma escolha. Isso. Eu posso escolher simplesmente esperar o tempo passar, esse tempo que está que também está com uma percepção diferente, porque a gente está falando de um isolamento aí de uma semana e meia, que parece que já faz um mês, né? Ao mesmo tempo que pensar em planejar daqui a um mês parece um tempo longe demais e intangível demais, né? Então, simplesmente esperar o tempo passar nos coloca numa posição passiva. E ficar numa posição passiva é um dos dificultadores para se conseguir ressignificar e viver a crise, né? E se transformar com a crise. Porque o ser humano, por instinto, ele precisa ter a necessidade ou a ilusão de que ele está no controle. E é isso que a gente falou antes, que vem angustiando muitas pessoas, porque muitas pessoas estão com a sensação de que perderam o controle. E eu digo que quando parece que não há nada mais a ser feito, ainda tem muito a ser escolhido. Sim. A gente só precisa se lembrar disso. E passa por coisas pequenas e por coisas bobas, como, por exemplo, o que me faz bem. Esses dias eu ouvi uma pessoa que estava super angustiada e questionei ela o que ela gostava de fazer, o que deixava ela feliz. E ela dizia, eu adoro ir pro samba. Mas não tá tendo samba. Eu falei, tá, mas não pode ter um samba na tua casa? Perfeito. Nossa, como é que eu não pensei nisso? Então, assim, parece óbvio, mas no momento de crise, muitas vezes a gente fica tão tomado por preocupações e por medos que a gente se esquece do óbvio e daquilo que nos faz bem. Então, a gente precisa encontrar quais são os nossos recursos de enfrentamento, e cada um de nós tem os seus. Para algumas pessoas é ouvir música, para outras é meditar, para outras é escrever, para outras é ler, é assistir filme, cozinhar, o que for. Mas é importante a gente se conectar com isso, se lembrar. Porque nós, em algum momento da vida, a gente soube o que nos fazia bem. As crianças são expertas nisso. E, de novo, se fomos crianças, um dia a gente já soube, só que a gente esqueceu. E aí é tema para uma outra live, né? Com certeza. Quanto que a gente desaprendeu a viver a nossa essência e hoje a gente está precisando fazer esse caminho de volta, né? Então a gente precisa lembrar quais são as minhas habilidades, o que eu faço bem, o que me faz bem, o que me energiza. E eu asseguro que tem muitas dessas coisas que não dependem da rua para a gente fazer, que a gente consegue fazer estando em casa, né? Então é ativar a memória e lembrar e usar isso, porque quando a gente se sente com o poder de escolha, desde que seja a escolha, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou cozinhar, que música eu vou ouvir, que roupa eu vou vestir, né? Isso já nos ajuda a ter essa sensação de autonomia e de controle. E isso é algo que nos ajuda a manter a confiança e a segurança interna, né? Porque a gente tem um agravante nisso que a gente está vivendo, Val, porque a gente não sabe até quando vai. E isso já é um fator desorganizador. Porque o nosso cérebro, como eu falei, ele é o bon vivant, né? Ele gosta de ter um mapinha, um roteirinho, ele gosta ali, ó, só me diz o que eu tenho que fazer que eu vou executar. E agora a gente não tem esse tempo. Porque se hoje alguém chegasse e dissesse, nós vamos ficar 6 meses em quarentena. A gente ia chiar, ia negar, ia ficar com raiva, mas em algum momento a gente ia se adaptar. Sim. Eu faço a comparação com o ano. O nosso cérebro está pré-programado
para tolerar 12 meses. Né? Porque chega lá por outubro, tá todo mundo já, tá, o ano acabou o ano. Se no mês de novembro baixasse um decreto que o ano teria mais um mês, as pessoas pirariam. Com certeza. Então, se agora a gente tivesse um período pré-determinado, por mais longo que fosse, seria um fator organizador. Só que não tem como ter isso, né? Então, isso por si só já é um fator que pode potencializar uma desorganização emocional e psíquica. Como não temos e não temos como ter, a gente precisa, e eu venho falando para os meus pacientes, para os meus clientes, que o mantra do momento é só por hoje. Isso. Um dia de cada vez. O que é possível eu fazer hoje? O que eu estou afim de fazer hoje? Porque talvez tenha muitas coisas que sejam possíveis de fazer, mas eu não quero. E tudo bem. Né? Nós aqui, né, mulheres, temos muito essa coisa de sermos fortes, de aguentar, de dar conta, mas a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai dar conta se a gente não cuidar da gente. Eu faço a comparação com o avião. Quando fecham as portas e as comissárias vão dar um aviso de segurança, em um momento elas falam assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque as suas antes de auxiliar crianças e demais pessoas. É isso que o momento nos pede. A gente precisa colocar a nossa máscara de oxigênio para que a gente possa auxiliar quem está à nossa volta. E para a gente conseguir se manter inteiras, né, e saudáveis, psiquicamente e emocionalmente. E aí termos a chance de não ficar no papel de vítima e de escolher como que eu quero me posicionar diante da crise que eu estou vivendo. E esse posicionamento passa por essas escolhas, por essas pequenas e simples escolhas diárias, que é o que está ao nosso alcance. Que é, por exemplo, se arrumar para trabalhar, mesmo que seja home office, né? Exato. Se perfumar, eu passei perfume para a live agora. Eu fui tomar banho, me arrumei, passei perfume para estar aqui na live, né? Sério, de verdade. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma mesa diferente para o jantar da minha família. A gente tem muita escolha. A gente só precisa relembrar, né? Do que nos faz bem, do que nos fortalece, do que nos reenergiza, para que isso vá nos retroalimentando e com isso a gente possa sermos protagonistas das nossas vidas e daqui para frente fazer escolhas mais complexas. Porque se a gente não consegue escolher o simples, a gente não vai conseguir escolher o complexo ou escolhas mais estratégicas, enfim, e maiores. Perfeito, muito bom. Eu gosto, você está falando aí, eu estou lembrando de um trabalho que eu gosto de fazer nas rodas de conversas, que a gente chama de kit de segurança emocional, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, que os pares, né? Mas dentro desse exercício, até deixo, quem quiser fazer agora, tiver aí a mão, papel e caneta fácil, já começa agora, senão você pegue depois, né, reserve um tempo aí, né, que agora a gente tem algum fator de tempo melhor, mas reserve, né, um tempo para fazer esse trabalho, esse checklist. E a gente começa anotando, Ari, aquilo que, as coisas que nos deixam, sabe, down, para baixo, né, que a gente comece a reconhecer, né, esse tipo de música, esse tipo de lugar, esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Então, a gente está numa fase agora, numa oportunidade, né, de poder olhar mais para essas coisas, né, então... antes até de reconhecer tudo isso, né? Então eu vou sambar na minha casa, né? Vou preparar as coisas, mas também tirar um tempo para reconhecer isso que não é que tanto está sabotando a gente, né? No nosso dia a dia. Uma vez que a gente reconhece esses sabotadores, essas coisas que nos jogam lá para o chão, aí a gente vem com esse kit, né? Então, quais são as músicas que realmente me jogam para cima, né? Quais são as coisas que eu faço que me deixam nesse estado de alegria? Será que tem alguma coisa que eu ainda não fiz e tenho vontade de fazer, nunca testei? Uns dias atrás eu trouxe para o pessoal aqui na meditação, que a gente tem feito juntos, escreva, se permita tentar escrever uma poesia, ou um texto, né? Ou escreva sobre o seu dia, se você não tem o hábito, escreva alguma coisa, né? Coloque no papel.
Então, para a gente realmente se permitir essas coisas novas também, né, que a gente não tem o costume mesmo, né, então, assim, eu adoro costurar, eu não sei, mas dentro do meu, do meu cérebro eu sou uma exímia costureira, internamente eu sei que eu sou. Então, de vez em quando eu me pego, sabe, criando molde, né, malucos, e aí eu tenho uma amiga costureira e eu falo, faz sentido esse molde? E ela dá risada, né? Mas eu estou me forçando, é muito fácil na internet pegar um molde, né? Então, eu estou nesse processo de criar minhas maluquices de próprios moldes, e estou adorando, e por aí vai, né? Então, a gente tem o nosso... Pode falar. Tem uma pergunta que eu gosto muito, que é, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Perfeito, exatamente. Né? E isso de nos desafiar também é uma forma da gente se sentir empoderada. Semana passada, acho que foi no domingo, enfim, eu acordei. O meu sonho de vida sempre foi aprender a tocar violão. Mas eu nunca aprendi, porque eu nunca me dediquei o suficiente, tá? A verdade é essa. E eu sou canhota, aí tem que ter um violão de corda invertida, aí nunca investi. Na semana passada eu acordei num dia e meu marido, ele tem o ukulele, né? Que é um outro instrumento pequenininho, menorzinho, com menos cordas. E aí eu pensei que agora seria um bom momento de eu tocar violão, mas eu não tenho violão. Eu não vou conseguir comprar um violão agora com tudo fechado. Aí pensei, vou comprar na Amazon, mas também tem a questão da entrega. Daí desisti do violão. Daí eu lembrei, não tem violão, mas tem o ukulele em casa, que dizem que é mais fácil. Vou tocar esse negócio aí. E aí aquele dia eu acordei determinada que eu ia tocar o ukulele. Eu não tinha ideia do que era nota, do que era acorde, não tinha a menor ideia. Acordei e falei pro meu marido, me empresta teu ukulele que eu vou tocar. Como assim? Vou aprender a tocar esse negócio. Me ajuda aí. Só que eu sou canhota e o ukulele dele não tem corda invertida. Então eu peguei as cordas do ukulele, as notas, né? E eu inverti na minha cabeça. Então o que veio de baixo para cima, eu fiz de cima para baixo, né? Porque daí inverte a ordem da corda, enfim. E aí fui para o YouTube, como é que toca o ukulele, músicas mais fáceis. Aí achei uma música que podia tocar com 2 acordes, só 2 acordes. Eu fiz um vídeo no fim do dia, foi uma música do Skank. Toquei, eu falei que eu vou fazer esse vídeo e eu vou postar, né? Porque que isso incentiva... Porque assim, é claro que não estava bem tocado, que não estava perfeito. Mas para mim, eu acordei aquele dia sem saber o que era uma nota e o que era um acorde. E eu terminei o dia tocando uma música e cantei ainda. E aí eu fiz um vídeo tocando o ukulele, postei nos meus stories. Tocando o ukulele e cantando, né? E eu falei, fiz essa pergunta para as pessoas. Quando foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez? Porque quando a gente se desafia, é uma questão hormonal. A gente libera dopamina, adrenalina no nosso corpo, né? Hormônios do bem-estar. E tudo que a gente puder nesse momento fazer que contribuam para o nosso bem-estar é muito bem-vindo. Porque a gente não pode ter a expectativa de que vai ser o momento que a gente vai causar, vai tomar grandes decisões, né? Ou fazer grandes transformações. Talvez seja o momento de começar a plantar isso. Mas para isso a gente precisa estar com esse estado de espírito liberado para isso. E são essas pequenas escolhas, os nossos kits emocionais, né? E essas pequenas escolhas que a gente faz que vão abrindo esses espaços internos para que então a gente seja o protagonista e a mudança tenha de fato espaço para acontecer. Exato. Espaço, talvez nós estejamos tendo espaço realmente para moldar esses pequenos hábitos, né? Tirar alguns, né? E incrementar, né? Então, realmente é uma oportunidade mesmo do simples, né? Do simples que funciona, do pouquinho de cada vez, né? Gotinhas diárias, e com isso eu acredito que a gente vai estar em algum período de tempo, né, daqui muito mais preparados, né, com uma base, uma nova base, né, acho que talvez seja também essa oportunidade, né, de realmente trabalhar de novo essa base, né, do que nós vínhamos tendo, né, como comportamento
as últimas gerações, principalmente, né? Então, que a gente repense tudo isso que foi criado, né? Essa base de comportamentos, de ações, né? Desse grande piloto automático que nós assumimos aí por tantos anos e vamos passando, né, as gerações. Uma das coisas que eu me identifico muito com o teu trabalho, apesar de eu não ser mãe, mas eu entendo que a gente, enquanto cidadão, tem que olhar por esse todo, né, porque eles vão ser, né, os cidadãos de amanhã, né, as pessoas que vão estar tomando também decisões amanhã, né, o tempo deles, então, uma oportunidade para a gente também, né, revolver essa terra melhor aí para que essas sementes floresçam em um novo tempo de uma outra maneira, né, com novos nutrientes a partir de nós também, né, Ari? E é interessante, né, Val, porque a gente está criando os nossos filhos para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Nesse momento a gente não sabe como vai ser daqui a um mês, quem dirá quando os nossos filhos forem adultos, a minha que tem 4 anos, né? Então a gente está criando filhos para um futuro que a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Só para dar um exemplo disso, que eu acho que isso também já dá outra live, existem pesquisas que mostram que os jovens que estão hoje no ensino médio, eles vão ter até mais ou menos os 40 anos de idade dele, pelo menos 20 carreiras diferentes. Nossa, 20 carreiras. Né? Por exemplo, hoje existem profissões que há poucos anos atrás não existiam. Exato. E muitas entrando em declínio. Vai existir daqui a 10, 15 anos, né? Então, como criar filhos para um futuro que a gente não sabe como vai ser? E eu acredito que o caminho seja instrumentalizar eles com kits emocionais, com caixinhas de ferramentas, né, emocionais, né, para que eles possam se dar bem, independente do mundo que eles encontrem. No sentido de que eles possam ser conectados com a essência deles, com os valores deles, com o que faz bem a eles, né? Que possam ter uma mente liberada para serem criativos, para terem resiliência, para tolerarem frustrações. E eu acho que a gente está vivendo um ótimo momento, neste momento, de ensinar isso aos nossos filhos. Sobre resiliência, tolerar frustração, sobre tédio, sobre ócio. Perfeito. Nossa casa não é um parque de diversões. E vai ter horas que a gente não vai saber o que fazer mesmo, e tudo bem. Vamos fazer nada junto. Exato. Aprender sobre emoções, né? Foi domingo, aconteceu. Eu estava montando Lego com a minha filha. Pela milionésima vez, ela quis montar e desmontar o castelo da Elsa, de Lego. E particularmente no domingo, eu estava mais irritadiça. E aí ela começou a brincar, e aí ela quis brincar de um jeito dela ali, e aquilo já potencializou a minha irritação. E eu tentando me controlar, até que ela, no auge dos 4 anos, me disse assim: mamãe, o que aconteceu? Você tá cansada de ser mãe? Né? As crianças têm esse dom de dar um soco no estômago. E eu falei: não, meu amor, eu não tô cansada de ser mãe. Eu amo ser mãe e eu amo ainda mais ser a tua mãe. Eu tô cansada de estar em casa. Assim como tu tá cansada, né, de não ir pra escola, de não ver as tuas amigas, eu também tô. Eu também tô cansada, meu amor. E hoje, nesse dia lindo que tá, eu queria estar na praia. E eu tô chateada. Ah, mamãe, então tá bom. E pronto, e seguimos, eu me aliviei e ela entendeu. Né? Então, da gente poder compartilhar as nossas emoções com os nossos filhos. Eles verem que somos humanos, né? E também de errar, porque vamos errar nesse período de crise para o resto da vida e de pedir desculpa. Então, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de ensinar tanta coisa para eles, né? De ensinar que errar é possível e que tudo bem errar. Ensinar a pedir desculpas, ensinar a compartilhar sentimentos, ensinar que não existe sentimento bom, sentimento ruim, que sentimento apenas é. Ensinar sobre tédio, sobre ócio, sobre se frustrar, sobre ser resiliente. Então, ensinar e viver, né? Independente do mundo que se tenha, que não sabemos qual vai ser. Exato.
A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final aqui, a gente está aí próximo de 10, 8 minutinhos para o final, eu já vou dizer que eu amei. Eu amei aqui, e eu vi alguns comentáriozinhos que eu vi que fez sentido para várias pessoas aqui também, né? Muito obrigada aí por quem escreveu os feedbacks. A gente fica muito feliz, e falo pela Val, tenho certeza, né, de pelo menos o que a gente trouxe e compartilhou ter feito sentido, né, para quem estava aqui com a gente. Com certeza, com certeza. E enriquece, né? Enriquece e principalmente aquece, né, Ari, o coração nesse momento que a gente precisa muito, né? E já finalizando, muito oportuno isso que você falou sobre a questão do ócio, né, de aceitar os sentimentos e de inclusive aprender a conviver com o ócio, né? A gente está tendo um momento, um chamamento muito grande das pessoas em compartilharem coisas para se fazer, para se distrair, porque também é importante, né? Mas até isso que é bom, até o que é bonito, até o que é gostoso de ouvir, satura, né? Então, inclusive, isso é uma das coisas que faz parte da presença do agora, do mindfulness, né? Que tanto a gente fala, que é justamente aceitar como é, né? O que está sentindo como está sentindo, né? E simplesmente se permitir estar. Dentro desse um dia por vez, né, se permitir sentir o agora dentro, né? Então, hoje está triste, hoje está doendo, hoje eu estou mais irritadiça, né? Hoje eu não estou com absolutamente saco para nada, paciência para nada, e eu quero só dormir, né? E hoje, além de tudo, eu preciso trabalhar também, ou não, enfim, aceitar, né? Aceitar e maturar, né? Maturar no tempo das coisas, porque ainda vão ter desdobramentos, e acho que a gente começar a aceitar, né, que virão esses desdobramentos, é o que vai também ajudando que a gente esteja aí com mais base, né, para ir passando. Tá bom? Com certeza. Eu quero te agradecer. Falar, Val, tem várias pessoas perguntando se vai ficar gravado, se pode assistir. Vai, sim, né? Fica por 24 horas disponível, né? Eu vou baixar, vou passar, foi tão gostoso, maravilhoso, vou passar, deixar no YouTube, vou compartilhar também, então, no YouTube, né? Aí já fica para as pessoas também, quem não teve tempo acompanha mesmo depois das 24 horas. Legal, só para responder para as pessoas ali que estavam perguntando. Obrigada, querida. Obrigada por se predispor a esse tempo tão gostoso, desse coração, né, tão lindo que você tem, e dos conhecimentos também que trouxe para a gente, essa energia, esse astral gostoso que você tem. Obrigada por a gente ter tido aqui esse momento juntas, tá bom? E que fique aí, né, já um convite para um próximo encontro em outro momento, que a gente traga futuramente mais temas para as pessoas. Eu vou ficar imensamente honrada, imensamente feliz. Com certeza, Val. Eu que agradeço, foi muito gostoso estar aqui, foi um fim de tarde muito legal, muito gostoso mesmo da gente ter esse bate-papo, né? Compartilhando com quem estava aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por esse espaço, por esse momento. E vamos sim, com certeza, bater muito mais papos desse e trocar aqui. E convite já aceito, né? E vamos seguir, mais do que nunca, seguimos juntas. E aí na próxima você traz, seguimos juntos, e na próxima você traz o ukulele que a gente vai querer. Vou treinar mais um pouquinho, para ter pelo menos 2 músicas. Te dou um tempinho. Minha linda, muito obrigada. Obrigada. Beijo enorme no coração de todos. Tchau. Tchau, tchau.